Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós leremos dos versículos 13 a 17. Nós entramos na sessão dedicada ao zelo diante das perseguições, dos sofrimentos por causa do discipulado cristão que os peregrinos vivenciam quando estão nesse estado. Hoje nós falaremos sobre o zelo no sofrimento, a manutenção da piedade e da santidade em meio às perseguições, em meio aos sofrimentos, em meio às injustiças. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra. Que a luz do Teu Espírito ilumine nossa mente e as Escrituras falem ao nosso coração como um dia ela falou aos profetas, aos apóstolos, à igreja de todas as eras. Que possamos ouvir uma vez mais essa palavra que tem falado ao longo dos séculos, para que a gente possa, no coração, ter o Senhor como Senhor de tudo, como assim o Senhor é. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Em elogio à loucura, Erasmo de Roterdã foi um importante humanista, fez uma abordagem que muito se assemelha a uma situação que hoje vivemos. Nessa obra chamada Elogio à Loucura, ele conta a história do cidadão de Argos. Este cidadão era um homem de bem, cumpria suas obrigações todos os dias. Todos aqueles que estavam sob sua responsabilidade eram bem tratados por ele, e ele conduzia a sua vida com uma ética irretocável. Seus amigos o viam como um modelo. Sua família, esposa e filhos enxergavam esse cidadão como alguém íntegro, que se desvia do mal, alguém digno de ser imitado, um exemplo para a sociedade. Mas ele tinha um problema: ele era esquisito. E a sociedade não aceita pessoas esquisitas. Qual era a esquisitice do cidadão de Argos? Todo santo dia, antes de chegar em casa, ele passava em frente ao teatro, entrava no teatro, se posicionava na arquibancada e, como alguém que assiste uma peça teatral, se deleitava. As pessoas observavam
E viam ele chorando, às vezes rindo, aplaudindo, mas não tinha ninguém encenando, estava somente ele naquela arquibancada. E ele, olhando tudo aquilo, celebrava, às vezes chorava, se emocionava com tudo aquilo que ele estava envolvido, ainda que você, ao observá-lo, não visse nada, a não ser o próprio esquisito aplaudindo ao vento. Os amigos do cidadão de Argos, não suportando a esquisitice, achavam que ele precisava ser curado. E precisando encontrar de todas as formas um remédio que pudesse curá-lo dessa esquisitice, encontraram a tal da substância que iria curá-lo de toda aquela situação esquisita. E foi isso que aconteceu. Ele toma aquele remédio e logo em seguida ele perde toda aquela capacidade que ele tinha de todos os dias chegar até aquele lugar e se alegrar e se divertir e ter aquele momento que era o momento dele. Então, quando ele perde isso, ele clama pelos seus deuses e diz assim: meus amigos, o que vocês fizeram comigo? Vocês roubaram a minha alegria, vocês tiraram de mim tudo aquilo que me fazia feliz todos os dias. Qual que é a moral dessa história? Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, você pode ser a pessoa mais íntegra do mundo, você pode fazer as coisas mais corretas que alguém poderia fazer na vida. Mas, se você se alegra com algo inofensivo, mas esquisito, estranho, que não faz parte do jeito de as pessoas enxergarem, então os outros farão de tudo para curar sua anormalidade. Por exemplo, se vivemos de forma íntegra no nosso país, na nossa sociedade, pagamos os nossos impostos, vivemos corretamente, agimos de forma em que testemunhamos fielmente a nossa vida diante de Cristo na esfera pública, oferecendo um testemunho fiel no cenário público, na cena pública. Ainda que vivamos assim, mas não acreditamos, por exemplo, que a união entre duas pessoas do mesmo sexo é casamento, ou que jovens devem se guardar até o dia do casamento, ou que a relação entre um homem e uma mulher não é uma relação igualitária, mas complementar, você será tomado como uma pessoa esquisita. Se não acreditamos nessas coisas, como por exemplo, em tudo aquilo que a gente vê hoje como sendo a pauta de uma agenda de como o ser humano deve ser, se nos alegramos e nos contentamos em viver de uma forma que é inclusive contrária da opinião pública, contrária da maioria, contrária da sociedade que vivemos, então somos esquisitos, ainda que sejamos íntegros. E ser esquisito, e não o ser íntegro, mas o ser esquisito é razão suficiente para a nossa sociedade tentar nos curar de nossa esquisitice. Você que acredita em princípios, em doutrinas, que há séculos e séculos e séculos a igreja vem pregando e ensinando, talvez você seja uma pessoa esquisita. E talvez você tenha em seu trabalho pessoas que querem te curar, pessoas que te acham bacana, pessoas que te acham legal, pessoas que querem conviver com você. Às vezes é da sua própria família, às vezes é alguém da sua própria casa, que te acha muito legal, que te acha bacana, mas quando você vai apresentar as suas ideias, quando você manifesta as suas convicções, quando você realiza coisas, como por exemplo, ir à igreja, para mim não é algo secundário, para mim ir à igreja é mais importante do que ir ao cinema,
cinema, mais importante do que ir ao shopping, mais importante do que fazer qualquer outra coisa, porque para mim igreja é essencial, é necessário. Uma sociedade pode achar você esquisito, seja qual for a circunstância, e vai querer curar você de sua esquisitice, vai chamar você de transfóbico, vai chamar você de homofóbico, vai chamar você de uma série de outras coisas, ainda que você e nenhuma igreja evangélica monte uma agenda, uma estrutura qualquer que seja para fazer qualquer maldade com relação a pessoas com as quais elas não concordam. Até hoje eu não vi isso, meus irmãos, não vi ninguém, nenhuma igreja se reunir e dizer assim: vamos sair daqui depois do culto e acabar com todos aqueles que pensam com uma visão contrária à nossa visão de família, à nossa visão de mundo, à nossa visão de igreja. Vamos espancar todos eles. Pelo contrário, o que eu vejo desde pequeno na igreja é a igreja se envolvendo, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa qual seja a visão, a igreja vai se enfiar, seja num prostíbulo, seja numa penitenciária, seja num leprosário, seja nos hospitais, seja no orfanato, seja onde quer que for, a igreja vai levar o evangelho de Cristo Jesus a qualquer pessoa, qualquer que seja o seu credo, qualquer que seja a sua convicção, seja ateu, seja crente, seja de qualquer religião, seja de religião nenhuma. Mas, a despeito de sermos íntegros ou queremos conviver fazendo bem, o fato de não concordarmos com a maioria pode nos colocar debaixo da esquisitice, da anormalidade. Agora imagine Pedro. Porque você naturalmente, depois de ouvir tudo o que eu falei, diz: mas o que isso tem a ver com o sermão de hoje? Observe o versículo 1 que a gente leu hoje, que é o 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Imaginem os leitores de 1 Pedro ouvindo isso. Imaginem agora, eles que são motivo de ridicularização, eles que são perseguidos por causa das suas crenças, eles que eram considerados esquisitos por aquela sociedade greco-romana, porque eles adoravam um homem que foi executado como criminoso e que diziam estar vivo. Eles que eram perseguidos por acreditarem no que acreditavam, por viver com base naquilo que eles agora estão acreditando e vivendo, e portanto não mais agindo como outrora. Então eles escutam Pedro dizer a eles exatamente o seguinte: e quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos em fazer o bem? Em princípio, acreditar nesse Cristo que é vivo, que foi outrora executado sob a acusação de criminoso, pode parecer a mais absurda de todas as crenças, mas em Roma e em todos os seus domínios, inclusive na Ásia proconsular, a Ásia dominada pelo Império Romano, até mesmo uma crença tão absurda como essa deveria ser tolerada. Absurda como essa para eles, os romanos e os gregos que viviam ali debaixo daquele governo. Este tipo de crença deveria ser tolerado, desde que cada cidadão que tivesse a sua crença esquisita, né, fizesse o que é correto, fizesse o que é justo. Na esfera pública, não atuasse de forma inconveniente, não atuasse na esfera pública de forma a prejudicar o coletivo, de forma a prejudicar todos os demais cidadãos. Mas insisto, imagine os leitores de Pedro ouvindo a pergunta retórica de Pedro. Que pergunta é esta? E quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos em fazer o bem? Eu imagino um daqueles peregrinos cristãos que estavam lendo as palavras de Pedro, respondendo no coração já na hora: Nero. Claro que Nero. Nero pode fazer mal a mim. Todos aqueles
que pensam contrário ao que eu penso, podem fazer mal a mim. Eles podem. Se eles quiserem fazer o mal, eles podem fazer. Só pelo fato de eu ser esquisito, ainda que eu haja conforme as regras sociais, ainda que eu me adeque ao sistema, ainda que eu cante no mesmo ritmo e no mesmo tom da sociedade, ainda assim, só pelo fato de eu crer nas coisas que creio, posso ser alvo de perseguição, posso ser alvo de julgamento, posso ser alvo de condenação. E não foi isso que aconteceu com os cristãos. Não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Eles não eram lançados aos leões, eles não eram queimados, eles não eram incendiados. Suas mulheres grávidas, prestes a ter bebê, não eram devoradas pelos leões e atravessadas pelas lanças e pelos flagelos dos soldados romanos. Eles tinham muito a que temer. Eles sabiam que eles poderiam muito bem viver corretamente e sabiam que mesmo assim não seria suficiente. Eles poderiam sofrer, mesmo que fizessem aquilo que o governo, que o império quisesse que eles assim fizessem. Em nosso caso, é bem provável que esta pergunta: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? É bem provável que a gente diga bem baixinho para ninguém ouvir a opinião pública. O que os outros vão pensar? O que os movimentos fragmentários da sociedade vão pensar? Se não concordarmos, não com a busca da justiça que querem, mas com a forma como eles buscam a justiça. E se quisermos as mesmas coisas, mas não da mesma forma, não do mesmo jeito. E se quisermos as mesmas coisas, mas o nosso modelo não for o modelo revolucionário. Se o nosso modelo não for aquele que pega em armas, mas aquele que sofre. Não aquele que arranca cabeças das pessoas, mas tem uma coroa em sua própria cabeça. E se o modus operandi de toda transformação social não for exatamente aquela que todas as minorias usam para querer mudar a sociedade, e se a nossa maneira de agir no mundo for o contrário, não for pela ação, mas for pela paixão, pelo padecimento, pelo sofrer. E se a maneira pela qual influenciamos não é pelo ataque, mas é pelo sofrimento. Ora, não é isso que Jesus ensinou sobre evangelização? Não é isso que Jesus nos ensinou, ensinando aos seus discípulos, que eles seriam como ovelhas devoradas por lobos, enviadas no meio dos lobos? Fomos enviados para ser devorados. E não podemos esperar outra coisa, senão o fato de que é sendo devorado, é a igreja sendo devorada, é a igreja sendo martirizada, que os lobos se tornam ovelhas. Um lobo consentia com a morte de Jesus na cruz. E esse lobo devorou muitos cristãos. Mas esse lobo não permaneceu lobo a vida inteira. E se tornou um dos mais importantes apóstolos na obra de edificação da igreja. A igreja, ela sempre vai sofrer. Ela sempre vai estar debaixo de pressão. Nunca acontecerá de a igreja estar tão adequada que não haja mais diferença entre ser cristão e não ser cristão. Isso só vai acontecer lá, onde está o seu tesouro. Mas aqui, enquanto aqui estamos, o machado está posto na raiz e a diferença é incontornável. E é por isso que a membresia de uma igreja é tão importante, porque ela corta, ela passa no meio entre aqueles que são e aqueles que não são.
Talvez em nosso caso, ao ouvirmos Pedro dizer: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Várias imagens passem por sua mente agora, de todos os algozes, de todos aqueles que fariam mal à igreja. Antes de você continuar a sua imaginação, eu queria que você observasse esse texto e o que ele ensina acerca da influência da opinião pública sobre a igreja, a partir de alguns motivos importantes que a palavra de Deus nos dá. Porque sim, a opinião pública pode nos fazer inúmeros males e até mesmo nos condenar. Todavia, não é esse ainda o motivo para praticarmos o mal. Ainda assim não temos uma razão para virar o jogo e reagir com a mesma moeda. Se desobedecermos Nero, ele nos maltratará. Se obedecermos a Nero, ele também nos maltratará. Então, por que fazer o bem? O texto que nós lemos hoje, ele pode ser visto a partir de 3 movimentos. O primeiro, do versículo 13, diz respeito à pergunta que ora apresentamos, que diz exatamente isso. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? O segundo movimento do texto é apresentar um encorajamento acerca da questão que foi levantada. Esse encorajamento vai do versículo 14 ao versículo 16. E conclui com um conselho, que está no versículo de número 17. Então já sabemos a questão. Nos resta, no tempo que a gente tem para meditar hoje, entender qual é o encorajamento que Pedro faz àquela igreja que serve para nós em nossos dias, e qual é o conselho que Pedro deu para aquela igreja e que serve para a nossa igreja em nossos dias. Qual é o encorajamento que Pedro oferece? O versículo de número 14 começa em primeiro lugar, na parte A do versículo, respondendo a seguinte pergunta: por que deveríamos fazer o bem se Nero vai nos maltratar? Façamos o bem, façamos o mal. Primeiro, por causa da promessa da felicidade que Deus faz àqueles que o seguem. Se a gente pudesse ter em mente agora, seria bastante oportuno a imagem de um Pedro que, ao escrever essa parte da epístola, está ecoando em sua mente e coração as palavras do maior e mais estrondoso sermão que já foi pregado na face da terra, que é o sermão de Jesus Cristo, chamado Sermão da Montanha. Queria convidar você a fazer uma leitura breve, mas importantíssima, dos versículos 11 e 12 do capítulo 5 do Sermão da Montanha. Observe que logo após apresentar as bem-aventuranças, que não é outra coisa senão promessas de felicidade que Deus faz aos seus seguidores, veja como Jesus apresenta a felicidade àqueles que são injustamente condenados, perseguidos ou maltratados. Os versículos de número 11 e 12 dizem o seguinte: bem-aventurados, felizes são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, ou seja, faltando com a verdade, não dizendo a verdade sobre quem vocês são, não dizendo a verdade sobre o que vocês fazem, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, esse é o imperativo de Jesus, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você está acompanhando essa série de exposições em 1 Pedro, inevitavelmente você não só lembrará desse sermão da montanha de Jesus, mas você se lembrará logo do início desta epístola de Pedro, quando no capítulo 1, no versículo de número 6, Pedro diz: nisso
vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está conscientizando aquela igreja, acerca das injustiças e dos sofrimentos que ela pode vir a passar por causa de Cristo, por causa de sua fé em Jesus Cristo, por ser esquisita para uma sociedade que não aceita que pessoas vivam como a igreja viva, que as pessoas entendam ser importante a congregação dos santos, uma sociedade que não aceita a importância de uma vida comprometida com a membresia, comprometida com uma igreja local. Mas por que deveríamos fazer o bem, mesmo quando nos fazem o mal? Porque a palavra de Deus nos promete que a nossa felicidade não depende dos nossos algozes. Nero não vai te fazer feliz se você obedecê-lo. Nero não vai preencher o vazio do seu coração se você obedecê-lo. Nero não vai, de forma alguma, dar sentido para a sua vida se você obedecê-lo. A palavra de Jesus é aquela que diz que nossa felicidade está nas mãos do nosso Senhor. É nosso Senhor que garante a nossa felicidade. E por isso, se Cristo é teu Senhor, é possível ser feliz nas situações mais terríveis da sua vida. É possível provar da segurança e do gozo celestial sob a face do abismo. É possível encontrar o esconderijo do Altíssimo na hora da perseguição. É possível encontrar a caverna de Adulão. É possível encontrar o lugar das defesas. É possível encontrar refrigério. É possível encontrar paz no meio da tempestade. Me dirijo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nas tentações da vida diária tem sucumbido diante do medo do sofrimento, diante do medo das tribulações e das perseguições. Elas virão, mas elas não impedirão você de ser feliz, porque sua felicidade não depende do que Nero pode te dar, mas do que Cristo pode fazer. Pedro não só lembra o Sermão da Montanha, mas logo em seguida ele diz: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O segundo texto que está na mente de Pedro, e que é como se Pedro tivesse esses dois textos na cabeça para poder falar com aquela igreja, é o texto de Isaías capítulo 8. Observe o que diz Isaías capítulo 8. Versículo 12 em diante. Isaías capítulo 8, versículo 12 em diante. Não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Observe a mesma linguagem. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Não é do povo contrário, não é de uma sociedade contrária, mas é Deus a quem nós devemos temer. Então, quando Pedro lembra do Sermão da Montanha que diz: bem-aventurados aqueles que por causa de Cristo Jesus estão sendo perseguidos, maltratados e humilhados, Pedro também diz a eles: vocês não precisam temer Nero, vocês não precisam temer a maldade que farão a vocês.
vocês precisam temer ao Senhor. Então observe o que o versículo 14 vai dizer. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Quem é o Senhor de sua vida? É diante dele que você dobra os seus joelhos. Se seu chefe é o Senhor da sua vida, isso diz respeito ao medo que você tem. Por isso você dobra os joelhos. A pergunta sobre santificar Cristo no coração não tem a ver com uma espécie de sacralização de Jesus, como se Jesus fosse impuro. Tem o mesmo sentido de lá de Isaías capítulo 8, versículo 12 em diante. O sentido de separar em seu coração Cristo de tudo mais. O seu coração é uma fábrica de ídolos, dizia Calvino. E essa fábrica de ídolos vai construindo centralidades para as quais você dobra o seu joelho. Mas quando no seu coração você santifica a Cristo, no sentido de separá-lo de todas as demais coisas e considerá-lo Senhor de todas as coisas, é Ele que você teme, não mais o que o homem pode fazer. Você não teme mais o que o homem pode te acusar, você não teme mais o que o homem pode te dizer, porque você teme o que Deus vai dizer. Os versículos 16 em diante, eles caminham para um conselho. Observe que os versículos que nós acabamos de ler, por exemplo, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, eles apenas mostram o quanto a gente tem que temer o Senhor, mas os seguintes são sempre usados quando a gente tem que fazer a defesa da fé na esfera pública. Então, por que você tem que fazer apologética? Por que você tem que defender a fé na esfera pública? Porque a Bíblia diz, aí o sujeito saca o versículo 15 que diz, né? Estando sempre preparados para responder a todo o que pedir, razão da esperança que vocês têm. E é verdade. A gente pode fazer uso legítimo dessa passagem para reforçar e fundamentar a apologética, para fundamentar a nossa necessidade de defender a fé, defender o Evangelho na esfera pública. Mas esse texto não indica apenas uma defesa pública do Evangelho contra aqueles que dizem mentiras sobre as doutrinas. Aqui tem a ver com o fato das acusações que cristãos individuais vão recebendo ao longo de sua jornada por acreditarem naquilo que acreditam. E então uma série de mentiras são levantadas, uma série de fake news são levantadas sobre quem é cristão, sobre quem é evangélico. E aí você começa a criar uma imagem do que é ser evangélico, e essa imagem está aí hoje. Você já sofre por conta dessa imagem. Você já sofre por conta de uma projeção dessa imagem. Já existe um estereótipo do que é ser evangélico. Já existe um julgamento do que é ser evangélico. E já existe uma condenação pública do que é ser evangélico. E se não fosse o número, já estaremos mais do que condenados. É por causa dos números que inclusive muitos figurões estão tentando entender o fenômeno evangélico. Querem entender o mundo evangélico, mas não querem entender o mundo evangélico porque querem fazer caridade. O mundo evangélico já está julgado, já está numa sentença de condenação e divisão. E muitos de nós lidamos com essas acusações diárias. Basta você dizer, eu sou um batista, você é evangélico. Fale-me mais sobre isso. E o olhar inquisitor já está ali sobre você, né? Aí você já tem que fazer um monte de disclaimers ali, né? Olha, eu não sou dessas igrejas X, Y, Z, eu não sou daquelas outras que fazem isso e aquilo, eu também não creio nisso. E a gente começa a fazer um monte de itens para não me confundam. A gente está saindo, porque a gente sabe o quanto é pesado esse juízo, o quanto é pesada a condenação.
O que Pedro está dizendo é que nós temos que ter a habilidade de falar publicamente. O que ele está dizendo é que muitas vezes somos esquisitos, não porque cremos em coisas esquisitas, mas porque somos esquisitos mesmo. Nosso jeito de falar já não consegue mais fazer transições. A gente já não consegue mais distinguir, por exemplo, que está numa sala de aula, numa reunião de negócios, tá certo? Num passeio no parque e está na igreja. Simplesmente nivelamos todas as coisas, usamos uma linguagem que é própria dos domésticos da fé e usamos essa linguagem para falar com quem não é doméstico da fé, como se ele tivesse a obrigação de nos entender. É claro que quando você mandar um varão, uma varoa, o cara vai levantar um olho desse tamanho, não vai entender o que você está dizendo. É claro que os nossos jargões, que podem explicar muitas verdades sobre quem nós somos, só aumentará as mentiras que são ditas sobre quem nós somos. Então Pedro está dizendo, preste atenção para que você não dê munição. Veja só o que ele está dizendo no versículo 15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor. Ou seja, tenham temor, saibam que vocês têm que temer a Deus. Não temam a opinião pública, temam a Deus. Mas olha o que ele vai dizer logo em seguida: estejam preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então é necessário explicar, é necessário dizer a razão de nossa esperança. Temos razões para crer aquilo que cremos. Não nos foi obrigado a sacrificar o intelecto para poder seguir a Jesus. Jesus não disse para você: se você quer a vida eterna, entregue o seu cérebro para mim e apenas siga-me. Jesus não quer gente sem cérebro seguindo Ele. Jesus quer o homem todo seguindo Ele. Cérebro, coração, ossos, carne, pele e tudo mais. Ciência, arte, tecnologia, tudo que envolve o ser humano, tudo isso seguindo a Jesus. Mas aí o versículo 16 dá a forma. Mas façam isso com mansidão. É uma coisa que a gente tem muito, né, para dar e vender. Não é verdade? É só a gente ver as nossas reações extremamente controladas, equilibradas, serenas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, a nossa maneira de lidar com os nossos opositores. Assim, então o que Pedro está dizendo, calma, olha para Jesus. Quando a autoridade pergunta para Jesus se ele é o cara, Jesus diz assim: sou sim, qual é que é a sua? Eu sou o filho do dono de tudo isso aqui. O que você está pensando que você é? Ó, anjo, arranca a cabeça desse idiota. Mas ele não deu esse exemplo. O exemplo de Jesus não é o exemplo de alguém que quer cortar a cabeça de todo mundo que discorda dele. Ele sabe virar o templo. Ele sabe virar as mesas do templo quando estão profanando a casa de Deus. Ele sabe agir na casa de Deus quando ele está na casa de Deus. E sabe agir fora da casa de Deus quando ele está fora da casa de Deus. E a maneira como Jesus lida com a representatividade do Império Romano serve de exemplo para todos os cristãos, e é isso que Pedro está dizendo. Pedro está olhando para eles e dizendo: eu sei o que vocês estão sentindo, porque um dia um cara foi botar a mão em Jesus, eu não aguentei, peguei a espada e mirei na cabeça, eu queria arrancar a cabeça daquele desgraçado. Como ele tocou o corpo de Jesus assim na minha frente. Arranquei a cabeça dele, não, arranquei a orelha. Por pouco não arranquei a cabeça do desgraçado. Mas Jesus me deu uma bronca. Embainha a tua espada. Quem é você para querer fazer justiça com as suas mãos? Você esqueceu quem você está seguindo? Eu sou o Senhor de tudo isso aqui. Se eu quisesse, agora mesmo miríades e miríades de anjos me protegeriam. Anjos construiriam uma fortaleza e ninguém colocaria a mão em mim. Quem você pensa que embainha a tua espada? Foi isso que Jesus mostrou a Pedro.
E Pedro está vendo os olhos raivosos daquela igreja. Pedro está vendo, eu conheço esses olhos, eu conheço essa raiva, eu sei de onde vem esse ódio, eu tive esse ódio. Se eu pudesse, eu arrancava a cabeça do infeliz. Ele está cometendo uma injustiça, ele está mentindo contra o evangelho, ele está mentindo contra a palavra. O que ele fala sobre a igreja não é verdadeiro. Pedro está olhando nos olhos dele e ele está dizendo, eu sei o que é isso. Mas a palavra agora de Pedro é de alguém que um dia ouviu Jesus repreendê-lo. Então agora ele dirige-se àquela igreja dizendo, façam isso com mansidão e temor. Não é temor do que os homens venham fazê-lo, não é o que os homens podem dizer depois do que ele vai falar, mas temor de não falar, não dizer, não viver, não fazer aquilo que Jesus quer, a vontade de Deus. Então, façam isso com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, que no final digam, mas você não é quem eu estava dizendo que você era. Como que eu pude dizer isso? É disso que Pedro está dizendo. Não agridam, mas envergonhem. Não lhes dando um tapa na cara, mas com seu testemunho. Cale a boca deles, não com uma mordaça, mas com o seu temor do Senhor. Então, a Bíblia diz, pois também Cristo padeceu. Olha o nosso modelo, meus irmãos. Nosso modelo é aquele que carregou a cruz e que nos serve de inspiração para seguirmos carregando a nossa cruz, a cruz da humilhação. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Essas são as implicações da verdade do Evangelho. Só que a grande mensagem, o grande conselho de Pedro àquela igreja, não é outro senão, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu. Pedro tem a imagem do Cristo que padece. Pedro tem a imagem, portanto, do Cristo que agiu com mansidão, do Cristo que agiu com temor, do Cristo que obedeceu à vontade de Deus. E é essa obediência à vontade de Deus, esse foco na obediência da vontade de Deus, que faz com que Pedro exorte aquela igreja a explicitamente saber que se ela precisa sofrer, se é a vontade de Deus que ela sofra, o versículo 17 diz, que vocês sofram por praticar o bem do que praticar o mal. É como se nós hoje pudéssemos dizer, Deus poderia mandar um raio sobre todos aqueles que praticam injustiças contra nós. Mas não é isso que Ele quer. Ele nos deu o exemplo. O exemplo daquele que sofre para cumprir a vontade de Deus. Imagine Pedro perguntando aos esquisitos, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos em fazer o bem? Talvez eles possam dizer, Nero. Talvez possam, como nós, dizer a opinião pública. Mas uma coisa
Pedro nos diz, como um dia disse àquela igreja: Cristo é o modelo que sofre injustamente, e isso te basta. Ele escolheu obedecer e sofrer, em vez de desobedecer para não sofrer. E não é essa a mensagem do Evangelho, meus irmãos? Não é isso que o Evangelho nos ensina? Que aquilo que parece ser a maior de todas as humilhações é a maior de todas as vitórias. E aquela aparente vitória é uma vitória em glória. São moedas de prata que não conseguem te manter vivo. A aparente vitória é aquele sentimento de que o inimigo foi derrotado, quando na verdade não foi. A humilhação da cruz nos ensina que em toda injustiça sofrida está escondida a glória de Deus, como um tesouro, como uma coroa. E somente aqueles que imitam a Jesus um dia podem vislumbrar essa coroa. Uma coroa de glória, uma coroa de honra, que é colocada como exemplo da maior de todas as vitórias, que é a do Cristo vitorioso, o Cordeiro vencedor. Nós não vencemos a injustiça com injustiça. Nós não vencemos a maldade com maldade. Nós não vencemos o mal com a vingança, com toma lá da cá, com troco. Nós vencemos o mal como Cristo venceu. Será que a gente pode orar um pouquinho, pedindo que Deus nos dê essa graça? A graça de suportarmos como Ele suportou. E se você ouviu essa palavra pela primeira vez e percebe que é um pecador, que perseguiu a Jesus e os cristãos por aquilo que creem, por aquilo que dizem, mas hoje arrependido, quer professar sua fé em Jesus Cristo, faça isso em oração agora. Todas as vezes que o nome de Jesus é professado, e todas as vezes que confessamos que Jesus é Senhor, a salvação de Deus acontece. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Converta-se dos seus maus caminhos, converta-se do seu pecado, não com as suas mãos, não com a sua força, nem com o seu dinheiro, mas com o poder da graça de Cristo Jesus que repousa sobre você. Se com as mãos estendidas você clamar hoje e disser: Senhor, perdoa os meus pecados e me leva puro a Deus. Oremos.